Livro, Manual de Estratégias do Poder, no primeiro link da descrição. Então quer dizer que se tu aumentar o teu QI, tu vai se tornar mais sábio? Bom, sim e não. Sim, porque alguns sujeitos com alto QI foram muito sábios. No entanto, outros muitos com alto QI não foram sábios. Eu posso te dar um exemplo. Christopher Langan, um dos sujeitos com o maior QI do mundo, não teve muito sucesso, não desempenhou um papel importante na sociedade. No entanto, aqui no Brasil, pelo menos no que se refere à política, eu posso afirmar com 100% de certeza que algum dos sujeitos com menos QI possível consegue exercer um papel importante na influência do país. Tiago, mas se não é o QI que vai me deixar sábio, então eu desvendei tudo. É o QE, o quociente emocional. Não é óbvio? Não, não é óbvio. Sabe por quê? Porque alguns sujeitos sem QE são muito mais bem-sucedidos do que a maioria de vocês. Tu acha que Isaac Newton tinha um alto QE? Lê a biografia dele. A maioria dos grandes empresários que eu conheci, e eu conheci alguns por sinal, não tinham grande QE. Alguns dos sujeitos mais brilhantes que eu conheci tinham QE. Só que o QE não se torna um fator fundamental para o sucesso? Ou tu acha que o Donald Trump, todo pimposo, que não aguenta uma crítica antes de abrir a boca e destruir o sujeito no argumento, tem um alto QE, ele sabe lidar com as emoções? Ou Jordan Belfort, que a partir da mínima excitação já vai fazer algo? Esses sujeitos não têm um alto QE, mas têm sucesso. Então, Thiago, se não é o QI nem o QE, então é o QP? Sim e não. Porque os sujeitos com QP, quociente de pensamento, unem ainda mais QI, razão e emoção. Os sujeitos com alto QP, às vezes se dão bem e às vezes não. Por quê? Porque um QP avantajado só te dá possibilidades dentro de uma sociedade que tu conhece. Vou te dar um exemplo. O QP do Danton, na Revolução Francesa. Esse sujeito, Danton, foi um dos líderes da Revolução Francesa, portanto tem um alto QP. Consegue se conectar com o emocional da sociedade muito bem. Passou-se um tempo na Revolução Francesa, o Danton foi guilhotinado. Sabe o que isso significa? Que o QP dele só durou enquanto os ânimos da sociedade eram um. Após a mudança nos ânimos da sociedade, o QP já não serviu de muita coisa, ok? Então, não é o QI, não é o QE, não é o QP. Eu coletei alguns dados de alguns sujeitos que foram muito mais sábios do que o restante de toda a história, que tiveram bons resultados ao longo de sua vida, e trouxe aqui para nós investigarmos. Eu me chamo Thiago Krasevski, a jornada da estratégia está aberta no primeiro link da descrição para quem quiser participar dela. Não esquece de deixar nos comentários Thiago conta comigo e é fundamental que tu deixe o teu like. É sério, não seja preguiçoso, deixa o like nesse vídeo. Bom, embora haja uma certa distância entre sabedoria e inteligência, a gente tem que ter em mente que a sabedoria ela não é quantificável. Não dá para dizer que eu tenho 2 níveis de sabedoria e tu 3 níveis de sabedoria. É ao longo da nossa vida, ao longo do curso da nossa vida, quem tiver tomado as melhores decisões mais sábias é o sujeito que foi mais sábio. No entanto, é comum que alguns sujeitos superem outros em sabedoria em relação a algumas áreas específicas. Por exemplo, Cristiano Ronaldo é um sábio quando se trata de autodisciplina, mas ele não é um sábio no sentido erudito da palavra, tá? Portanto, a sabedoria ela é a quantidade de vezes que o sujeito tomou
a melhor rota de ação possível ao longo de sua vida. Só vai ter como saber se um sujeito foi sábio ou burro lá no final de sua vida, porque aí a gente vai poder comparar com outros sujeitos. Ao fechar o curso de nossa vida, a gente vai poder olhar em retrospecto e ver, nós fizemos uma boa escolha da parceira que vai ficar com a gente? Quem teve a melhor escolha foi mais sábio, porque aí concatenou interesses pessoais, emocionais, tudo junto, em uma parceria estável, onde ambos contribuíram para o emocional um do outro. Quem escolhe uma parceira que não é compatível, logicamente já não teve tanta sabedoria, tanto tato para sua decisão. Quem fez mais grana, obviamente que quem utilizou suas habilidades melhor, foi melhor no marketing, propaganda, branding, foi um sujeito que se elevou na sabedoria ao menos de fazer grana. Quem passou mais tempo fazendo aquisição de informação útil, informação passada adiante, informação que ajudou os outros. Quem foi o sujeito que montou os melhores masterminds? Essa é uma palavra que vem de Napoleão Hill, que é a união de várias mentes para produzir uma nova mente. O mastermind começa lá com Jesus juntando 12 discípulos e espalhando todo o cristianismo. Mas pode ser também Marx e seus discípulos espalhando o comunismo, ou os sujeitos que se apoiam no libertarianismo, etc, etc. Não importa aqui a ideologia, importa que quem consegue construir um grupo mais forte, melhor, que dure por mais tempo, foi mais sábio. Isso é inegável. Aqui eu gostaria de fazer a sugestão de duas definições diferentes. A definição do que é inteligência, para mim, é a soma de duas informações diferentes para gerar uma terceira. Por exemplo, tu pega duas peças diferentes que têm duas funções diferentes, as une e faz uma nova peça com uma função diferente. Isto é, unir o significado, a informação de um algo com outro e formar algo novo. Para mim, isso é inteligência. Sabedoria já seria a capacidade de tomar o melhor curso de ação possível dentro dos limites do que é a nossa consciência, ok? Bom, vamos ao exame de algumas sabedorias, tá? A primeira delas vem de um provérbio chinês que diz: o sábio não fala tudo o que sabe e o tolo não sabe sobre o que diz. Isso significa basicamente que um sujeito que é inteligente, ele pesquisou a fundo sobre o que ele vai falar. Ele não está desconexo da realidade para opinar sobre algo. Se o campo em que ele vai conversar é política, ele tem um pleno domínio sobre os termos que são usuais da política. Cada área há um conjunto de termos que não são estáveis. Por exemplo, na filosofia e na psicologia, quando tu fala sobre determinismo, isso significa coisas diferentes. Para um filósofo, o determinismo pode significar que tudo na tua vida, todo o curso de ações da tua vida já foi dado quando tu nasceu e que tu é incapaz de mover o seu destino de alguma forma. Tudo que vai acontecer na tua vida tem que acontecer, é inevitável e não tem o que tu fazer. Tu vai seguir aquele curso de ação de forma absoluta, ok? Isso é o significado do termo na filosofia. Já na psicologia, o predeterminismo significa que o ambiente te influencia. Significa que se tu vive em um ambiente estressante, tu só tem como ativar os genes de estresse e agir estressado. Que se tu convive em uma cultura onde o natural é tomar cachaça, tu vai ser muito propício
a tomar cachaça, enquanto que um sujeito que vem de uma cultura que repudia cachaça vai ser muito, muito, muito propício a não tomar cachaça. Portanto, observe a distinção que há nesses termos em áreas diferentes. Agora, imagina que em cada área há um conjunto de termos específicos que se dirigem a coisas específicas e que, se o sujeito não tiver o domínio, ele não tem a menor condição de entrar em um debate. Ou tu acha que um sujeito que não sabe o que é conservadorismo e progressismo pode ter uma discussão coerente sobre política? É claro que não, porque ele não tem as bases fundamentais. Ele não sabe qual é o plano de ação de um político. Eu já ouvi tanta besteira na minha vida sobre política que é espantoso que o Brasil não seja 30 mil vezes pior do que ele é. Eu já ouvi o seguinte de sujeitos na rua: quando um candidato perde a eleição, este candidato deveria receber as melhores ideias dos outros candidatos para aplicá-las. Ou seja, o sujeito não entendeu que um presidente é submisso a um partido e que um partido tem uma ideologia que vai mais ou menos partir ou para o progressismo ou para o conservadorismo. Claro, há N subdivisões aqui, sabe? Conservador nos costumes e liberal na economia, conservador na economia e liberal nos costumes. N tipo de combinações possíveis. Qualquer um que tem um vocabulário mais extenso sobre a política sabe do que eu estou falando. Combinações ilimitadas, ok? Agora, vamos ser honestos. O tolo, ele não vai saber. Ele acha que a política é isso que está visível na televisão. E o presidente que tem um slogan X vai fazer exatamente isso. Não tem nada a ver com partido, não tem nada a ver com ideologia. Agora, um sujeito que tem um pouco mais de racionalidade e que sabe mapear, bom, se esse sujeito é um progressista ou um conservador, ele vai ter uma linha de ação que já foi premeditada, vai ser guiado por certos intelectuais. Ou tu acha que, por exemplo, um marxista não vai ser guiado por o pensamento de pensadores que construíram trabalhos em cima do pensamento de Marx? É claro que vai. Então, compreender certos termos e saber sobre o que tu fala é fundamental para ter uma discussão relevante, para aumentar, expandir a tua consciência. Agora, o tolo, ele vai ser visivelmente tolo porque ele vai falar o que ele não sabe. É 2 segundos até eu identificar se o sujeito é mau caráter ou só ignorante. É 2 segundos. É ele abrir a boca, a forma que ele falar sobre um sujeito, eu já sei se ele tem a consciência sobre o que se trata ou não. Mas isso só acontece quando tu tem um repertório informacional grande, extenso. Quando eu falo uma bobagem, por exemplo, sobre psicologia, tu acha que os psicólogos não sabem refutar na hora? É óbvio que sabem. Quando eu falo uma bobagem sobre algo, ou tu fala uma bobagem sobre algo, os sujeitos que entendem a terminologia, têm um bom domínio sobre o vocabulário daquela área, eles sabem se tu tá fazendo uma suposição, eles sabem se tu investigou aquele assunto, eles sabem se tu tá dando um palpite, porque eles têm o domínio. Portanto, não tem como tu conversar de filosofia com alguém que não é um filósofo e não saber que ele tá dando um palpite. Se tu souber de filosofia e o sujeito que tá na tua frente tá dando apenas um palpite, tu vai saber, tá? Isso é impossível de esconder. Todos nós estamos plenamente pelados no que diz respeito a conhecimento quando o sujeito à nossa frente sabe sobre o que fala.
É impossível enganar o sujeito. Não tem como. Deixa eu explicar de uma maneira melhor. Essas áreas do conhecimento humano são como um piano. Tu pode mentir pra mim que sabe tocar piano, mas se eu te der um piano, colocar um piano na tua frente, tu vai saber tocar? Ah, tu vai testar uma tecla. Olha, essa tecla aqui faz o som tal. Ai, olha aqui, ó. Tan, 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 tan. Mas tu não sabe tocar o piano com a precisão de um profissional pianista. Portanto, em todas as áreas do conhecimento, quando tu não sabe de algo, não fale. E se quer saber sobre algo, estude, ok? O segundo exame que a gente tem que fazer aqui vem de Sócrates, que foi influenciado pelo oráculo de Delfos e que utilizou essa máxima ao longo de toda a sua vida. Conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se a si próprio é uma das ferramentas fundamentais da psicologia, da psiquiatria, da medicina, do desenvolvimento pessoal, da filosofia, da teologia. Tudo que envolve um ser humano, nós temos que compreender a nós mesmos para poder compreender ao outro. O teu cérebro, de maneira alguma, é ligado ao cérebro do outro. Portanto, qual é a única forma de conhecer ao outro, se não conhecendo a si próprio? Como é que tu sabe que o outro está com raiva se tu nunca sentiu raiva na tua vida? Se tu nunca sentiu no curso da tua existência raiva e alguém te fala sobre como é sentir raiva, tu saberia como é sentir raiva? É óbvio que não. Portanto, a empolgação, a visão de mundo bela, a visão de mundo nihilista, a visão de um mundo caótico e entrópico, a visão de um mundo organizado, tudo isso passa por tu olhar para dentro quando tá conversando com um sujeito. Tu tem que compreender todo o teu universo de experiências, o teu arcabouço informacional e emocional para poder ser minimamente funcional ao conversar com uma pessoa. Senão, cada um está conversando sobre um assunto diferente, em que há palavras-chave comuns, e vocês saem da conversa, um tendo conversado apenas consigo próprio. Cada um de vocês conversou apenas consigo próprio e ninguém adquiriu sabedoria nessa conversa. Conhecer-se a si próprio, conhece-te a ti mesmo, é uma ferramenta de fundamental importância para entender o outro, para entender o propósito do outro, para entender o que irrita o outro, para entender o que motiva ao outro. Se tu não se entende, como vai entender alguém? A única pessoa que tu tem acesso de verdade ao cérebro é tu. O outro está apenas relatando o que ele sentiu no seu próprio corpo e, através das palavras dele, tu presume que o compreende, mas tu não pode o compreender de verdade. Palavras são apenas sons que se propagam no ar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu acha que tu conhece de verdade uma árvore? Tu acha que realmente tu conhece uma árvore ou tu conhece a palavra árvore e sabe apontar para o que é identificado como uma árvore? Eu presumo que tu saiba apontar, definir com palavras o que é uma árvore. Não ser uma árvore. Tu não tem nem como imaginar como é ser um cachorro, como é ser uma árvore. Eu não estou falando aqui que a árvore tem consciência. Eu estou falando de todos os detalhes que passam completamente despercebidos para ti. O cheiro, os processos internos, os processos externos, a influência que o sol, a lua, o mês tem nas árvores. Tudo isso não são coisas que tu, como ser humano, pode conceber. É claro que tu pode apontar, dizer árvore, desenhar árvore, mas e sentir?
e presumir que realmente é aquilo de verdade. Não é possível. Não é possível nem presumir que nós que somos irmãos, eu e tu, temos a mesma intensidade na raiva, no ódio, no amor, na felicidade, no entusiasmo. Se fosse possível medir o quanto o outro sente, jamais existiria equívocos como casais se separando. Porque se ambos se amam com a mesma intensidade, como que vai rolar uma separação? Agora, quando é que ocorre a separação? Quando um sujeito gosta bem mais do outro. Quando um sujeito tem certos valores e outros valores. Aí ocorre uma dissonância. Não é harmônico estarem juntos. E, portanto, não continuam juntos. Agora, se o sujeito fosse estudado o suficiente para perceber o que sente, para perceber toda a volatilidade de pensamentos, emoções, temporadas da vida, ele perceberia que os outros também são assim. E ele tentaria achar alguém que compreende ele no nível intelectual e emocional o mais próximo possível. E ele conseguiria captar isso. Como eu já te disse, no ramo de conceitos, quando um sujeito é tolo, tu identifica-o através das suas palavras. Agora, quando a gente passa para o conhece-te a ti mesmo, tu consegue saber se o sujeito está em harmonia contigo pelas ações dele, pela forma que olha, pela intensidade que olha. São N fatores que uma mente comunica para outra sem haver palavras, expressões faciais, etc, etc. Isso é comumente traduzido no campo popular como o santo não bateu ou amor à primeira vista. Imagina só, dois sujeitos que não dão o menor sinal de interesse um pelo outro, mas se apaixonam com um olhar. O que é isso senão as suas mentes se comunicando? Napoleão Hill fala muito sobre isso nas Leis do Triunfo. A terceira coisa que a gente tem que examinar vem de Oscar Wilde. Ele diz que viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas está apenas existindo. Se não há um exame verdadeiro da tua consciência para detectar quais historinhas eu fui induzido a acreditar, tu não vai saber quem é de verdade. Tu não vai conseguir viver de verdade. Tu não vai explorar o teu potencial genético de verdade. Tu vai estar sempre preso a historinhas. Quando eu digo isso, muitas pessoas pensam: não, isso aconteceu só lá no Egito, quando as pessoas acreditavam que o faraó era o Deus vivo. As pessoas pensam: não, isso aí aconteceu só na União Soviética, onde as pessoas acharam que realmente era possível uma utopia. Meus queridos, acordem. Tudo isso que a gente está vivendo é apenas uma grande historinha. É apenas uma grande historinha. Tudo, 100%. Quando tu olha para o passado, tu não fica chocado quando tu vê as histórias de racismo, que as pessoas da época achavam simplesmente que era normal, era por causa da historinha. Tá passando um monte de coisa despercebido na nossa consciência nesse exato momento, que as próximas gerações do futuro vão chegar e vão dizer: como que aquela geração lá era assim? Mas que bobagem! Vou te dar um exemplo. Esses dias eu tava no bar. E aí eu falei: pô, eu admiro muito o Olavo. Ele é muito inteligente. O sujeito já veio com um cara de deboche. O Olavo é muito inteligente, mas se eu ler eu supero ele fácil. É óbvio que ele é inteligente porque ele leu alguns livros, mas ele parte
tudo errado da concepção humana. Ele não era até religioso? Aí eu olhei para o sujeito e disse: ok, me explica então os milagres. Aí o sujeito: ai, que milagres! Isso nunca existiu. Aí eu falei: ok, tá aí os relatos do Padre Pio. Ressuscitar uma criança. E todos os relatos de milagres que, se tu der um Google, é facílimo de encontrar. Uma santa que verte mel, que vem de outro lugar do planeta, outro universo, porque aquele mel não é encontrado neste universo. Todos os milagres realizados ao longo de toda a história em nome do cristianismo. Como é que tu explica isso? O sujeito simplesmente negou. Não, isso não existe. O sujeito pegou um recorte da realidade, que milagres não são a única coisa que existem, obviamente, são apenas um recorte da realidade, e excluiu. Não levou nem em consideração a possibilidade. Sabe? Isso é fantástico do ponto de vista sociológico. Como que tu faz para um sujeito simplesmente excluir toda uma parte da história humana e dizer que nunca aconteceu? Historinhas, isso mesmo, meu querido. Foi contado para ele que milagres não existem, que isso é uma fraude. Aí o que ele pensou é: não, então tudo isso é uma grande fraude. Não vou nem perder o meu tempo, não vou nem ler sobre, não vou nem investigar. Isso não existe. Na cabeça dele, eu ter dito pesquise sobre os milagres foi o mesmo que eu ter dito: não, milagres não existem. Ele foi incapaz de perceber todo este detalhe da realidade, entende? Por causa das historinhas que contaram para ele. Agora, quando Oscar Wilde diz que algumas pessoas não estão vivendo, apenas existem, ele está dizendo o seguinte: dependendo das historinhas que te contaram, tu não vai agir igual deveria agir. Sabe, da mesma forma que esse sujeito se esforça para ignorar milagres, os sujeitos que foram contada a historinha que eles podem serem tímidos, que eles podem conviver em introspecção, também não vão exercer o seu potencial dentro da sociedade porque eles acreditam que passar despercebido é o que é o correto. Do outro lado, há sujeitos que a sociabilidade é o nível máximo, é só isso que existe, não há a menor possibilidade de lerem um livro sozinhos em solitude. Entende? As historinhas que te foram contadas influenciam 100% de quem tu é. Uma dica para quebrar isso é o seguinte: tu vai investigar da onde que eu tirei que ser produtivo é normal? Da onde que eu tirei que só o trabalho duro vai me recompensar? Da onde que eu tirei que sociabilidade é o mais importante, que casamento é o mais importante, que X, Y ou Z é algo importante? Se tu não conseguir responder isso, foi porque alguém no passado te falou uma frase ou contou uma história e tu aderiu àquele ponto de vista. Ah, pobre nasce pobre e morre pobre. Ou, se eu sou mulher, eu tenho que então ficar na cozinha. É a historinha que te foi contada. Isso te reprime. Agora, observe muito bem. Quando tu investigar a realidade, tu vai chegar a certas conclusões. Que algumas coisas são mentiras e que outras são verdade. Que algumas coisas são arbitrárias. E se tu escolher seguir algo, foi responsabilidade tua. Quando eu escolhi o cristianismo para seguir, eu sei que certas historinhas no cristianismo são arbitrárias. Outras estão em completo uníssono com a mais fundamental e verdadeira realidade, pois se verifica lá na física quântica. No entanto, outras coisas são mais historinhas mesmo. Só que quando eu escolhi aderir ao cristianismo, eu escolhi dizer:
a minha opinião não é tão importante quanto aquilo que o cristianismo diz, e portanto seguirei as opiniões do cristianismo, mais especificamente as de Jesus, ok? O quarto ponto a ser examinado é de Kierkegaard. Ele diz: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Eu tenho uma questão fundamental para ti, meu querido. Quanto do que tu é hoje é baseado no teu passado? Quanto do que tu é hoje é baseado no que tu quer ser no futuro? Observe essas proporções. Se tu é um sujeito que reage às coisas porque no teu passado aconteceu tal coisa, tu tá preso. Tu vai ter o significado. Olha, eu ajo de tal maneira porque no passado aconteceu X, Y e Z. Tu compreende completamente os fundamentos de o porquê tu faz aquilo. Só que isso te limita. Quanto do que tu vai viver depende de te olhar para um futuro, mirar, observar aquilo que tu quer e ter ações diferentes que tu nem sabe os significados, mas que aí tu só vai compreender depois quando olhar para trás. Vou te dar um exemplo. Os sujeitos que querem serem milionários. E aí eles gastaram um pouco mais do que deviam e se endividaram. Talvez eles vão se tornar sujeitos que serão mais conservadores e pouparão mais. Isto porque eles olham para o passado e veem: bom, aquele período que eu fiquei endividado foi um período terrível. Agora, os sujeitos que querem serem milionários e ao invés de ficarem olhando para o passado começam a aprender hábitos de pessoas milionárias, eles começam a fazer aquilo sem entender o significado. Eles começam a buscar amigos ricos, eles começam a poupar, eles começam empreendimentos, eles começam uma série de coisas que eles não compreendem no momento, mas que no futuro, quando eles obtiverem os resultados, eles vão olhar e pensar: ah, ok, era por isso. Por isso que o Thiago dizia para eu poupar, por isso que o Pablo Marçal dizia: junte-se com os ricos, por isso que o Flávio Augusto dizia: venda, aprenda a vender, sabe? Tem muita coisa que o sujeito que quer ser milionário tem que fazer antes de saber o significado, e através da experiência ele vai puxar dessa experiência uma sabedoria que estava oculta à mera informação. Vou te dar um exemplo mais do que evidente. Quantas vezes tu já viu sujeitos dizendo: tome banho gelado ou acorde às 5 da manhã? Informacionalmente, creio que todos vocês conseguem entender. Isto é desconfortável. Agora, ao escolher viver esse tipo de coisa, vocês estão exercendo um autodomínio que apenas a experiência prática disso pode revelar. E, portanto, apenas a experiência prática disso é que vai trazer a sabedoria daquilo. Então, não dá para te presumir intelectualmente que tu compreendeu uma situação sem vivê-la, tá? A quinta sabedoria que deve ser analisada vem de Platão. Ele diz que a ignorância, a maior das doenças do homem, é curável. Mas ela só vai ser curável, adiciono eu, se o sujeito quiser que seja. Por quê? Porque o estudo requer disciplina, o estudo requer constância. O sujeito que não aguenta mais ser ignorante, ele vai começar a prestar atenção nas palavras de uma pessoa, em como ela concatena um raciocínio, da onde que ela tirou tais conclusões, observando o mundo. E, portanto, mesmo um sujeito analfabeto pode se curar da ignorância sem livros, apenas tendo a atitude de querer compreender, porque através da conversa
consegue-se a aquisição da sabedoria, consegue-se a aquisição de muitas coisas. Agora, o sujeito tem que se colocar em um estado de mente aberta, que ele vai ser mais propício a escutar com atenção, a prestar atenção. Agora, o sujeito que quer escutar alguém para rebater o seu argumento, o sujeito que quer escutar alguém para defender uma posição, este sujeito continuará na ignorância até o fim de sua existência. Às vezes, quando eu converso com alguém, os sujeitos não conseguem nem perceber que eu examinei os dois pontos de vista antes de emitir uma opinião, e que a minha opinião não é baseada em aderir um lado, e sim em estudos profundos sobre qual é a verdade última daquilo. Só que o sujeito que ele é meio fanático, meio defensorzão, meio tuiteiro, ele não consegue perceber isso. Ele reage a palavras-chave. Portanto, a ignorância da vida, da existência desses sujeitos continuará até o fim da existência deles. Ou até o momento que eles decidirem trocar sua forma de pensamento ou a aquisição de informações através dos livros, tá? O nosso sexto exame vem de uma sabedoria do Confúcio. Confúcio foi um grande sábio e ele disse que a sabedoria verdadeira é reconhecer a ignorância em si próprio. Lembra quando eu falei do sujeito que, quando eu falei sobre milagres, ele simplesmente: que? Isso não existe, isso é conto de ficção. Este é um sujeito que ele não reconheceu a própria ignorância. Porque se ele estudasse de verdade, a fundo, a física das coisas, ele perceberia, aliás, perceberia não é bem a palavra, ele adquiriria o conhecimento sobre a existência do vácuo quântico de partículas como o bóson de Higgs, e ele perceberia que os seus sentidos não transmitem para ele o que de verdade é a realidade última das coisas. Por exemplo, uma cadeira. Aos sentidos desse sujeito, se eu perguntasse a ele: esta cadeira está parada ou se movendo? Ele responderia: é óbvio que está parada, meus olhos não mentem nunca. Através de exames quânticos foi comprovado que a cadeira está se movendo, porque tudo no universo está se movendo, porque tudo vibra. E agora, esse sujeito pode continuar na ignorância? Não, só que ele vai dizer: mas os meus olhos me dizem isso. Ele não tem a capacidade de reconhecer a própria ignorância. Muitas vezes aqui no YouTube, eu sou vítima da estupidez humana quando chega alguém e diz o seguinte: mas é fim de carreira ler Olavo de Carvalho, por isso eu nunca o li. Como que o sujeito sabe que é fim de carreira, que é ignorância ler Olavo de Carvalho se ele nunca leu? Isso é como olhar para uma piscina e presumir: a água está gelada, sem tocar na água, sem lá ver. A água pode estar quentinha, pode haver um aquecedor de água que não é visível da piscina, entendeu? Então, a ignorância humana, ela proporciona aos sábios um enorme divertimento. Eu me diverto muito vendo a burrice humana. Não é algo muito ideal que eu chame os sujeitos de burros, estúpidos, tolos e idiotas, porque a Bíblia diz para mim não chamar. Essa é uma das coisas cujas quais eu discordo da Bíblia, no entanto tentarei obedecer ao máximo, pois eu aderi à fé cristã. Então peço desculpas pelas minhas palavras. Quando eu vejo um sujeito que presume que tem o conhecimento último da realidade e não abre brechas para compreender que ele não compreende algo, dou risadas. Essa seria a melhor forma de eu falar o que eu falei, tá? Quando o sujeito não consegue se abrir a novas coisas, ele provavelmente no fim da vida vai ser um sujeito extremamente deficitário
na aquisição de conhecimento. Existe uma popular lenda que os velhinhos da sociedade são os sujeitos mais sábios porque já viveram mais tempo. Isso é verdade só em alguns aspectos. O sujeito que era muito preconceituoso e ignorante, passou muito tempo sendo preconceituoso e ignorante, na velhice será menos sábio do que um sujeito novo e aberto à aquisição de conhecimento. Portanto, só é sábio de verdade na velhice os sujeitos que já eram mais sábios na juventude, ok? E por fim, a última sabedoria que a gente deve analisar é a de Buda. Ele diz: o todo é mente, o universo é mental. Você pensa, você cria. Aquilo que você pensa, você se torna. Observe o discurso na política retórico contemporâneo dos sujeitos que dizem: o outro lado é ódio, e por isso vou bater no outro lado. Observe que quando os sujeitos falam que o outro é algo, geralmente referem-se a si próprios. Ai, o ódio não sei o que ista. Geralmente é o próprio sujeito que tem ódio. A intolerância dos conservadores é só um exemplo hipotético. Geralmente quem acusa de intolerância é o intolerante. Eu nunca vi até hoje, talvez, um militante acusando de ser injustiçado, realmente ter sido injustiçado, com raras exceções e que devem acontecer de verdade, de alguém que é militante e foi injustiçado. Agora, eu, na minha experiência, nunca vi, tá? Nunca tive contato com isso. Agora, o que eu mais vi, em quase 100% dos casos, é sujeitos injustos reclamando que há injustiça contra eles. É quase o contrário do que se acontece na realidade. Geralmente o sujeito que foi injustiçado de verdade, ele se sente até culpado, ele fica pensando: meu Deus do céu, o que será que eu fiz para merecer isso? Agora o sujeito que diz: mas os meus direitos são esses, que se sente muito injustiçado, geralmente ele está tentando praticar algum tipo de injustiça contra alguém. Isso é batata, tu olha para a sociedade e tu vê muito disso, especialmente os militantes. Os outros é que tem raiva, mas eu quero que aqueles morram. Os outros é que não tem amor no coração, mas eu daqui do alto do meu iPhone e de N coisas chuto mendigos. Entende? Não, os sujeitos falam, bom, Bíblia, né? A boca fala do que o coração está cheio. Mas o Buda, Siddhartha Gautama, acertou quando disse que o universo era mental e que aquilo que a gente repete muitas vezes, geralmente é aquilo que a gente está criando na nossa vida, aquilo que a gente é, tá? Então, cuidado, substitui negatividade dentro da tua mente por positividade. Ah, Thiago, eu tenho um problema que eu acuso os outros, eu sou bem explosivo, eu tenho raiva. Como é que eu faço para curar isso? Começa a repetir o oposto. O outro é amor, o outro é paz, o outro é bondoso, o outro é inteligente. Começa a repetir isso que eu tenho certeza que, a tua perspectiva vai mudar, porque tu vai perceber que o sujeito maldoso, ele é apenas ignorante, não deixa de ser maldoso. No entanto, ele está tentando fazer o melhor possível com o conhecimento que ele tem. Hoje eu tenho muito menos ódio da política e de políticos. Eu ainda não consegui eliminar o meu ódio a certos políticos, mas hoje eu consegui perceber, hoje no caso, mais recentemente que eu consegui perceber que esses sujeitos não é que eles são tão maldosos assim, eles só estão tentando fazer o melhor que podem com o conhecimento que eles acreditam serem verdadeiros. E para isso, eles fazem igual o sujeito do bar que disse que milagres não existem. Eles simplesmente ignoram estudos econômicos, eles ignoram tentativas realizadas na sociedade para dizer que se a gente fizer algo de tal forma específica, vai dar certo.
entende? É apenas a ignorância deles tentando construir o que eles acham que é de verdade. Claro, nós que somos um pouquinho mais equilibrados, que não somos negacionistas da ciência econômica e das experiências históricas, nós ficamos um pouco desesperados porque nós já vimos qual filme irá acontecer através das medidas que serão tomadas por esses políticos e, portanto, nós nos preocupamos. Mas hoje eu tenho a completa noção de que é apenas ignorância, é apenas o negacionismo dos fatos para não querer compreender a realidade. Não é exatamente maldade, em alguns casos é maldade e devemos repudiar esses casos e devemos não votar em políticos que são maldosos. Só que alguns deles não são maldosos, apenas ignóbeis, ignorantes, ok? Gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like nele que é muito importante e deixa nos comentários, Thiago conta comigo.